São 8h19. O 96 Notícias vai estar recebendo nesta manhã de sexta-feira, de tempo feio, fechado, o engenheiro agrônomo Fábio Machado, que vem conversar conosco sobre o agronegócio. Fábio, muito bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Cátia, Dedeco. Bom dia aos seus ouvintes da 96 FM. Muito bem, o Fábio é um uruguaiense já de coração que tem um filho chamado Lourenço também, né, Fábio? Isso mesmo. Isso aí. O Lourenço do Fábio foi escolhido em função da música, da letra do Aparício Silva Rilo e da música do Marinho Barbará, que, como bem disse o Dedeco, foi interpretada na Califórnia pelo Ivo Fraga. Te sensibilizou essa música e temos aí, então, hoje, 2 Lourenços, ao menos, que eu conheço, né? Um eu vou conhecer ainda, que é o Lourenço Melo. Seja bem-vindo, Lourenço Melo. Parabéns ao casal. Fábio, estamos numa época aí de notícias preocupantes sobre a agricultura, com a falta de insumos. Em função da guerra, temos muitos problemas, mas também temos a pesquisa, né, trabalhando forte e trazendo alternativas. Estamos falando em revolução verde na agricultura, né? Estamos falando em volta ao futuro, em buscar soluções dentro daquilo que temos e que sabemos que temos e como podemos usar. Traduza para nós o que é esse momento, Fábio. É verdade. Hoje se vive uma busca assim bastante intensa por parte dos produtores rurais de todos aqueles insumos, todas as possibilidades que tem, que elas todas são oferecidas pela natureza, né? Para a gente colocar dentro do nosso sistema produtivo. Então a gente tem uma possibilidade de manter a produtividade, reduzindo o custo de produção e utilizando essas ferramentas que, vamos dizer assim, que são mais amigas, que conversam melhor com a natureza. Você diz que são os princípios da biologia do solo com as plantas, né? Isso. O Brasil colhe a cada ano, vocês devem saber, cada vez quantidades maiores de grãos. A safra desse ano deve fechar em torno de 273 milhões de toneladas. É bastante. Então a gente vai batendo recorde todo ano. Esse modelo de se fazer agricultura, ele teve sucesso, ainda tem um sucesso relativo, mas trouxe algumas consequências que a gente pode chamar de consequências negativas, danosas, né? Entre elas está aí a resistência de algumas plantas, você não consegue controlar, resistência de insetos e pragas e custos de hoje, por exemplo, fertilizantes, né? Que nós utilizamos 82% do fertilizante que o Brasil consome vindo de fora, importado, né? São 44 milhões de toneladas, isso é um monte de fertilizante. Sim. Principalmente os de origem e os de fonte de potássio, eles vêm de fora do nosso país, vêm lá da Europa, lá do continente europeu, alguma coisa do continente americano, lá do Canadá. E então a gente depende. A nossa agricultura é a maior agricultura tropical do mundo. No mundo existem 4 grandes agriculturas, que é a chinesa, a da Índia, a dos Estados Unidos e a do Brasil. Mas a agricultura tropical, nós somos os maiores. Sim. Né? O que significa isso? Que nós temos uma condição de solo, clima, temperatura, luz, disponibilidade de água diferente desses outros locais. E o que se fez aqui no Brasil, isso não é nós não estamos falando mal, não é uma crítica, é só uma observação. Eu sou agrônomo, eu fui formado também com esses conceitos, mas as coisas mudaram. Sim. Então, o que se fazia na década de 60, 70, 80, até início de 90, foi baseado em cima de quatro pilares, basicamente. A gente pode citar a mecanização do solo, você revolver o solo, gradear, arar, utilizar material genético, plantas modificadas geneticamente, que desde a década de 50 já existe planta modificada geneticamente. Hoje todas as plantas que se cultivam com interesse econômico, elas são modificadas. Basta ver essas frutas que nós temos aí, banana, laranja, manga, mamão, são muito doces, né? São mais doces do que as... E por que são modificadas? Para se adaptarem ao solo, ao clima da região e certamente para aumentar a produtividade, né? Exatamente, né? Se busca tudo isso, só que isso tem um custo. E esse custo está chegando aí, chegou já. Isso não é
Não é exatamente nesse momento que se vive, esse momento só agravou a situação, mas, por exemplo, o preço de fertilizante solúvel, que é o que se usa, ele já vem aumentando desde 2019, 2018. E com essa condição, já antes dessa guerra, que foi no passado, né? Já havia esse problema, essa questão isso tem aumentado os custos bastante e tem reduzido a margem do produtor. Pois é, e aí o produtor busca alternativas, que são essas aí. Tu tá me fazendo lembrar que quando auxiliava meu pai e meus irmãos no preparo da horta lá em casa, e me mandavam lá para a região do galinheiro, né? Lá onde as vacas ficavam de vez em quando, para buscar adubo para a horta. Não é isso, né, Fábio? Não, mas é o mesmo princípio, mas não é isso. Não né? É isso. A mesma academia, a mesma universidade que ensinou a todos os técnicos que estão aí a fazer agricultura que se faz, é a mesma academia que nos ensina que você pode usar os bioinsumos chamados. Vamos falar com um técnico desses que você cita e que está exatamente fazendo isso, que é o engenheiro agrônomo Ivan Spati, muito conhecido aqui de Uruguaiana, que agora está aí na região de Santa Maria e da Grande Santa Maria, cuidando de estabelecimentos comerciais, e ele que também é um produtor rural. Ivan, muito bom dia, muito obrigado por conversar conosco nessa manhã. Bom dia. É uma satisfação enorme fazer parte de um programa numa região, numa cidade onde eu atuei por 35 anos aí como profissional, como produtor. Aos amigos agrônomos, aos amigos produtores, espero poder contribuir um pouquinho, nem que seja com alguma coisa, com a minha experiência, com o que eu estou fazendo, com a biologia, enfim, arrumando nossos solos e tentando reestruturá-los para que as futuras gerações tenham um solo com mais vida, enfim, um ambiente mais agradável. Pois é exatamente isso que estamos conversando hoje aqui no estúdio, com a presença do Fábio Machado, seu colega Fábio, e estamos desenvolvendo esse tema e queremos agora uma comprovação de alguém que aplica todos esses conceitos. Você faz isso aí na sua região, né, Ivan? Sim, o que eu teria como um recado, assim, desde que a gente se conhece por gente há décadas, nós somos induzidos a trabalhar na parte química de solos, ou seja, se a gente voltar ao passado, a gente quer plantar numa terra virgem. Por que a gente quer plantar numa terra virgem? Porque a terra virgem vai dar o teto máximo de produtividade, ela tem um ambiente natural, de forma que se produz com qualidade os produtos. No momento que nós degradarmos no primeiro ano, a gente já começa a ativar produtos químicos, tá? O que eu comecei a pensar e raciocinar de uma forma diferente? Por que não tentar conservar a nossa atividade natural dos nossos solos com o uso de produtos naturais? Bom, o que eu comecei a fazer daí? Pensei na seguinte maneira: o nosso solo, ele é uma mesa com 3 pernas, tá? E tem que ter um equilíbrio nessas 3 pernas, senão a nossa mesa vai cair. Esses 3 pilares são física, química e biológica, tá? A química, nós somos induzidos desde que nós nos formamos, os produtores, a usarmos. E nós estamos esquecendo dos outros 2 pilares, que são a física e a biológica. Tá? Isso me levou a começar a vir aqui em São Gabriel, Santa Maria, essa região, e fazer trabalhos há 6 anos usando produtos naturais, adubos naturais, de rochas naturais, associado a produtos biológicos. Químicos. E não químicos. Claro que também não existe um fanatismo, né? É Paulo, né, Paulo? Paulo, sim. Né, Paulo? Não existe um fanatismo. Eu nunca fui dessa parte de fanatismo, de ir pro lado assim radical. Existe um equilíbrio. Hoje, por exemplo, por que nós estamos falando dessa matéria e está se divulgando essa matéria mais? Porque está ardendo no bolso do produtor, entendeu? Sim. Hoje, se nós não buscarmos alternativas, acho que o setor, principalmente da fronteira oeste, qual é uma cidade que eu vivo, tenho amigos, eu vou cada 15 dias para ir,
se nós não buscarmos alternativas financeiras de custo, nós vamos ter que parar com essa atividade. Então, o biológico, a biologia é uma agricultura sustentável, tanto economicamente como ambientalmente, que aí vem outro fator muito interessante. Nós somos como é que é o filho pobre feio da história, porque somos acusados de contaminar rios, contaminar os nossos solos, enfim. Sim. Poluidores, né? Poluidores. Se nós começarmos a pensar de forma diferente, ou seja, entregar na mesa do consumidor lá um produto mais saudável, com biologia em vez de química, associar as duas coisas. Nós não podemos esquecer da química, né, Paulo? Sim, sim. Porque senão nós vamos causar um desequilíbrio na nossa mesa. Isso aí. Ivan, bom dia, o Fábio, tudo bem? Oi, Fábio, como é que vai? Ivan, comenta só rapidinho assim, ó, a gente chega a algumas conclusões e quanto mais cedo, tanto melhor. Ou a gente vai ou a dor nos empurra pra gente mudar, ou é o convencimento, né? A nossa consciência aí vai descobrindo as coisas, enfim. Esse foi o caminho que tu fizeste e quem se deu conta disso tanto melhor quanto mais cedo for. Como é que você diria assim para essa turma que quer mexer, que quer modificar o seu sistema produtivo? A gente sabe que tem uma fase ali de transição, né? Não é modificar completamente, mas usando essas ferramentas. Isso é fácil de fazer hoje em dia, tranquilo, dá para entrar, mantendo a sua produtividade, a sua receita? A tecnologia é fácil de manusear? E também diz em que culturas você aplica isso, né, Igor? Paulo e ouvintes, assim, ó, a biologia é uma coisa de solo, é vida no solo, tá? Então, assim, ó, a biologia e produtos naturais independe da cultura. Você vai lá plantar a sua horta lá. Nós não usamos produtos químicos na horta, nós usamos o esterco de galinha, enfim, vamos para os produtos naturais. Então, biologia não depende de cultura, Paulo. Ela é aplicada no solo para dar vida no solo, para que ele tenha respostas a qualquer cultura que tu colocar nele. Ah, sim. Uhum. Eu diria assim, né, Fábio? Tem que quebrar paradigmas. O produtor, mas o produtor nem tanto, principalmente meus colegas agrônomos mais novos, tem que ir a fundo nessas matérias, tem que entender que dá para fazer. Eu sempre digo assim, né, Paulo, por que eu, quase me aposentando com 61 anos, acreditei e tô fazendo, entendeu? 100% da minha área é com biologia e produtos naturais. Eu hoje tenho o prazer de dizer, Fábio, que eu faz 3 anos que não uso 1 litro de produto químico para controle de percevejo e lagarta na minha lavoura, só biológico. E nós estamos falando de áreas extensivas, né, Ivan? Não é um canteiro de 50 hectares, é 5.000 hectares. Não, eu uso isso daí em 5 a 6 mil hectares de soja e 2.500 de arroz. Fora, né, Fábio, a parte de pastagens, que hoje eu trabalho aí com 7, 8 mil hectares de pastagens. Que maravilha. Entendeu? Aí o que o pessoal tem que acreditar, que eu tenho batido nessa tecla? Acredite que vai dar certo. Quem acreditou e fez isso, tanto em Uruguaiana como qualquer região do estado, não sai mais desse processo, Paulo. É verdade. Ivan, e o produtor que não fizer contas, ele vai se dar mal. Me diz qual foi a economia que tu sentiu, consegue mensurar pra gente com esta mudança? O Fábio, o Paulo, por exemplo, só desembolso direto hoje, em termos, por exemplo, pegando cada elemento, só de macros elementos, se tu pegar um fósforo, tu tem uma economia direta de R$600 por hectare. Se tu pegar um potássio, tu tem uma economia aí de R$700, R$800 por hectare. Então eu tô falando aí em R$1.400, R$1.500 por hectare em 2 elementos. E o nitrogênio mais ainda, né, Ivan? E aí nós vamos pro lado do nitrogênio, que ainda nós estamos mensurando, né, Fábio, a quantidade a ser reduzida. Eu já tenho convicção de redução de 25% do N em tratantes da cultura de arroz, tá? Que é da região aí, tá? Eu acho que dá para ser mais, mas eu não me atrevo a reduzir mais de 25% por enquanto, tá, Paulo? Uhum, tá ouvindo? Então,
Se tu falar em 25% de R$1.000, são mais R$250. Eu já falei em R$1.700 de economia. Controle químico, por exemplo, Paulo, de percevejo, tem uma redução aí de uns mais quase R$100 por hectare. Tá, estou falando em mil. Eu acho assim, Paulo, sem medo de errar, nós economizamos em torno de R$1.800 a R$2.000 por hectare, sem correr riscos de diminuição de produtividade, que isso é o mais importante, entendeu? E esse é um valor que deve ser contabilizado nos ganhos da produção. Isso, e isso, né, Ivan, isso mesmo, Paulo, esses valores que você deu em reais, isso afeta diretamente o bolso do produtor positivamente. Mas o outro ganho que a gente tem que lembrar também é o ganho do meio ambiente, né? É o ganho da natureza, que a gente está deixando de aplicar produtos químicos, né? E estamos regenerando isso aí, que nos últimos 40 anos a gente meio que usou demais de uma forma às vezes até impensada, explorando e exaurindo, né? Meio ambiente e solo. Então a gente está devolvendo isso para a natureza, que aí durante 3, 4, 5, 10 anos isso está muito mais equilibrado. O Fábio, por exemplo, vamos lá. Hoje a Uruguaiana está entrando na área de soja, e acredito eu, e tomara que seja assim, que possa ter uma rotação de cultura para não ficar só a monocultura do arroz. O que o pessoal prega no primeiro momento? Tá, vamos lá, nós estamos indo só pro lado químico. Agora estão falando em escarificar, ou seja, estruturação física do nosso solo. Tá, vamos lá. Então a escarificação é a física do solo. Aí você vai lá, pega um escarificador e mete no teu solo. A pergunta que tem que se fazer primeiro você desestrutura teu solo, você desagrega todas as partículas. Quem é que vai colar esse solo de volta, entendeu? Os micro-organismos. Os micro-organismos, pô. Se nós não tivermos um equilíbrio, por isso que eu digo que todas as coisas têm que ser equilibradas. Se você não tiver uma ação microbiana de micro-organismo no teu solo, quem que cola de volta esse troço aí? Aí vamos lá, você escarifica teu solo, dá uma chuvarada aí de 100, 200 milímetros, aonde que vai parar os nossos micro e macro elementos? No rio. Tudo nos rios, tudo nas sangas. Verdade. Aí vem uma contaminação ao qual o produtor é acusado. Nós poluímos os nossos rios quando nós temos essa chuva e essa lixiviação desses elementos. Isso aí. Ivan, eu sei que você está em Santa Maria agora, numa reunião aí com o professor Enio Marquesan. Deixa um abraço para ele, né? Tentando montar algum trabalho aí pra gente mostrar mais resultado dessa tecnologia que você já usa faz anos, sabe que funciona, mas é sempre bom a gente estar dentro da academia aí mostrando os resultados, né? Muito obrigado por conversar conosco nessa manhã, Ivan. Tá ok, eu que agradeço a oportunidade de falar com meus amigos, tá? E assim, ó, como é que diz aquele ditado, se conselho fosse bom a gente não dava, a gente vendia. Agrônomos da Uruguaiana, acreditem na biologia, acreditem na física e acreditem na química. Façam o equilíbrio desses três elementos. Nós vamos reduzir os custos de produção e vamos dar a volta por cima. E outra coisa, Paulo, que nós não mencionamos aí, só para deixar assim como um legado: qualidade na mesa do consumidor final. Esse é o resultado final de tudo isso, né? Exato, Paulo, qualidade. Nós vamos comer um produto mais saudável. Isso. E não estou falando em produtos orgânicos, eu não sou muito desse tema, mas produto com qualidade. Na mesa do produtor final e tentar ser mais barato, entendeu? Porque senão daqui a pouco, que adianta nós produzirmos arroz se o nosso classe baixa aí não consegue comer? É verdade. Dá mais arroz a preço de ouro, se o salário hoje não tem nada a ver com ouro. Exatamente, são incompatíveis as duas coisas. Verdade. Muito obrigado, Ivan. Um grande abraço. Eu que agradeço e tô à disposição. Sempre que precisarem de alguma coisa, se eu puder ajudar, tamo aí. Sem Obrigado. dúvida. Um abraço. Na próxima quinzena apareça para um café. Ivan Spati falando diretamente de Santa Maria, conversando com a gente, e ele matou no final aqui o nosso ouvinte que é leigo, né, que é consumidor de todos esses produtos que estamos falando. O objetivo de tudo isso e o resultado final de tudo isso são produtos mais saudáveis na sua mesa.
É isso no mesmo. seu prato, né? É isso mesmo. Essa é a consequência imediata quando no seu processo produtivo você reduz esses outros insumos que são mais químicos, né? Que tem moléculas que não fazem muito ali, não são muito afim da planta nem do animal. Tá certo. Então vai reduzindo isso aí e fica mais natural o alimento. Eu, como leigo, estou aqui entre o mar e o oceano e o rochedo, né? Mas tô me virando. E eu fiquei me lembrando de uma máxima da infância que diz que terra boa é terra que tem minhoca, Fábio. É isso aí. Esses princípios todos. Porque não tem químico, né? É por isso. Tem a química do solo, que não é aquela química daquela molécula sintetizada em laboratório. Mas se a minhoca sobrevive naquele solo, é porque a química não afeta do solo, não afeta. É isso aí, é essa que a gente está buscando. Eu hoje estou entendendo a minha infância, Fábio, com essa conversa. É isso aí. Muito obrigado. Isso que eu chamo de o que é de volta para o futuro. De volta para o futuro. 8h40, intervalo comercial.